governos usam diferentes procedimentos de licitação para contratar PPPs. Podem ser classificados ou organizados a partir de alguns critérios. Um critério que explica muito bem as diferenças entre as licitações tem a ver com a existência ou não de um filtro, que permite que só algumas empresas apresentem suas propostas. A partir deste critério, as licitações são classificadas em fechadas ou abertas. As licitações fechadas normalmente são organizadas em duas fases. A primeira é a pré-qualificação das empresas. A pré-qualificação começa com a resposta de empresas a um edital de qualificação. A resposta contém informações básicas da experiência da empresa e da sua situação financeira. Com essa informação, o time do governo seleciona um pequeno conjunto de empresas para formar uma lista curta, a quem é enviado o edital de licitação propriamente dito. Somente as empresas da lista curta podem apresentar suas propostas. Vários países na Europa e os nossos vizinhos colombianos podem fazer licitações fechadas para a contratação de concessões ou PPPs. Por outro lado, existem as licitações abertas, ou de uma fase só. Nesse caso, existe apenas a publicação do edital de licitação, e qualquer empresa interessada pode elaborar e apresentar sua proposta. Nas licitações abertas, não há, portanto, uma fase de pré-qualificação. No caso do Brasil, as licitações são abertas, e mesmo havendo referência na legislação de que há uma etapa de pré-qualificação, o uso no sentido de uma fase anterior à entrega das propostas foi até hoje quase inexistente. Existem, na verdade, vantagens e desvantagens dos dois modelos. Para entender a comparação, se tem que levar em conta que a participação em licitações de PPP é muito cara. Frequentemente, uma empresa que quer apresentar uma boa proposta para uma licitação tem que gastar milhões de dólares na sua preparação. Então, quando uma empresa já faz parte de uma lista curta, uma lista restrita, e tem, portanto, maiores chances de vencer, pode gastar mais dinheiro, mais recursos com a elaboração das propostas ou da sua proposta. Isso cria propostas mais competitivas e com menos chance de levarem a contratos que não têm viabilidade no futuro. Por outro lado, a existência prévia de uma lista de proponentes permite que todos os participantes saibam quais são seus concorrentes. E isso, infelizmente, pode criar oportunidades para acordo entre os licitantes. É verdade que a maioria dos marcos regulatórios da América Latina não permite que os governos escolham qual modelo de licitação, aberto ou fechado, deve ser implementado. Assim, é claro, a escolha do modelo deve ser feita a partir de qual é a legislação aplicável. De toda forma, o que deve ser considerado durante o desenho do procedimento de licitação é que, se trata de um mercado competitivo, a existência de uma fase de pré-qualificação, como a licitação fechada, pode sim melhorar a qualidade das propostas, o que é algo muito importante para o sucesso de programas de PPP. Mas, se houver preocupações com transparência, as licitações abertas tendem a ser mais eficazes para reduzir as possibilidades de corrupção. Agora, independente do modelo de licitação, é muito importante considerar que os critérios devem ser pré-estabelecidos e transparentes. A clareza dos critérios, seja para dizer quais empresas serão qualificadas em licitações fechadas ou para escolher o licitante vencedor em licitações abertas, aumenta a competitividade da licitação e permite que a promessa de que as PPPs melhorem a qualidade do serviço possa ser efetivamente realizada. Uma outra forma de classificar as licitações de PPP é em licitações com ou sem negociação. Em vários países do mundo, é permitida a negociação dos termos do contrato de PPP a ser assinado e também da proposta que é apresentada pelos licitantes. Essa negociação pode incluir temas como a alocação de risco, o cronograma de investimentos, a tecnologia que é exigida do contratado e mesmo os indicadores e metas de desempenho. É claro que
quando qualquer um destes fatores é alterado, os termos econômicos das propostas, como o preço da tarifa ou a contraprestação paga pelo governo, também precisam mudar. Normalmente, para fazer essas alterações, sucessivas rodadas de negociação são realizadas entre os participantes da licitação, depois que as propostas são entregues. Assim, a proposta que foi classificada em primeiro lugar começa a ser comparada com cada uma dos outros participantes, um de cada vez. E a Comissão de Avaliação do Governo busca obter o melhor negócio para o setor público com base em alguns critérios de valor que tinham sido pré-definidos no edital. No caso da Austrália, por exemplo, muitas vezes o critério utilizado para a comparação das propostas é a relação custo-benefício que pode ser obtido por cada uma das propostas. Nas licitações com negociação, e isso é importante, o contrato de PPP não é pré-definido no edital. Ao contrário, o contrato é resultado do próprio processo de licitação. Na América Latina, licitações com negociação são muito raras e o modelo prescritivo é muito mais comum. O Brasil é o exemplo claro dessa abordagem, em que uma minuta de contrato anexa ao edital de licitação tem muito pouca flexibilidade de ser alterado antes da sua assinatura. Apesar das mudanças recentes do marco legal brasileiro, as licitações seguem sendo sem negociação. Na verdade, as regras de licitação já estabelecem todos os critérios e os parâmetros do contrato. As licitações com negociação são usadas em vários mercados maduros de PPP. E esses mercados justificam o modelo porque ele permite que o setor privado proponha inovações durante a licitação, o que pode acabar gerando contratos mais eficientes. No entanto, as decisões da comissão de avaliação que está conduzindo as negociações, inevitavelmente são muito subjetivas. Assim, em países com preocupação de transparência e corrupção, as negociações devem sempre ser feitas com muito cuidado, sempre promovendo condições para práticas de transparência, controle e accountability. Os canadenses, por exemplo, filmam a realização de todas as reuniões de negociação e os arquivos são tornados públicos depois da conclusão do concurso e depois da assinatura do contrato. Outra crítica frequente às licitações com negociação é que elas demoram mais e custam muito mais caro para o governo. Então, mais uma vez, na escolha do modelo, é preciso que se avalie os prós e contras de cada alternativa. Uma coisa parece clara quando aplicamos a experiência internacional ao caso brasileiro, entretanto. A utilização do modelo de licitações sem negociação não pode significar que os governos que estão preparando contratos de PPP não devam buscar um diálogo transparente, direto e produtivo com o mercado durante a fase de preparação dos projetos. Se não é possível que esse diálogo ocorra por meio de uma negociação durante a licitação, ele pode ocorrer em sessões de consulta ao mercado durante a estruturação do projeto ou mesmo contribuições durante a consulta pública. Caso essas interações entre o governo e o setor privado ocorram em um ambiente totalmente transparente, elas podem contribuir muito para que as sinergias entre os governos e os investidores sejam exploradas. Quem sai ganhando com tudo isso é o usuário dos serviços.